Olá, querido, graça e a paz de Jesus. Que bom poder estar aqui mais uma vez para compartilhar contigo esta palavra. Eu tenho certeza que essa palavra ela vai edificar a sua vida. Eu quero desde já, vai lá no nosso canal, se inscreva, dê um like, comente, envie essa mensagem para alguém. Alguém precisa ouvir essa palavra e ser edificado pela mesma. Queridos, se tem um apóstolo dentro da Bíblia que me chama a atenção, é o apóstolo Pedro. A Bíblia fala acerca desse homem que, por sua vez, foi chamado pelo próprio Jesus, quando estava à beira da praia pescando. E o texto diz que Jesus passou e disse: vinde e sede pescadores de homens. Pedro, então, se entregou ao santo ministério e ali foi tremendamente usado pelo Senhor. Só que Pedro, por sua vez, nem sempre foi dessa forma. Pedro, por sua vez, era alguém que era muito incisivo nas suas palavras, não pensava muito para responder, era impulsivo, mas esse temperamento, esse comportamento fez com que Jesus trabalhasse na vida dele, a ponto de um dia Pedro estar navegando junto com os discípulos, e aí uma grande tempestade vem sobre eles. Em um dado momento, quando eles olham, eles começam a entender que aquele que vinha no meio da tempestade era um fantasma. É quando Pedro olha e diz: Senhor, se é tu mesmo, me manda ter contigo por cima das águas. Esse é o apóstolo corajoso, que independente do seu tempo, independente das adversidades, independente do seu temperamento, Deus, Jesus, sabia que poderia contar com ele para o santo ministério. Ele então anda por cima das águas. Olhando para a tempestade, ele afunda. Senhor Jesus segura pela sua mão, traz-o de volta para o barco. Percebe que a coragem de Pedro, a vontade de Pedro foi o suficiente para trazer Jesus para dentro do barco. Jesus olha para ele e diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? Percebe que Pedro precisava ser tratado e ao longo do tempo é isso que vai acontecer. Mas quando chega no Evangelho de João, no capítulo 21, Jesus dá uma experiência extraordinária. Quando eles estão pescando, não pegam nada, e uma voz da beira da praia vai dizer assim: lançai a rede do lado direito do barco. É quando Pedro lança a rede, e a Bíblia diz que eles pegam uma grande quantidade de peixe, mesmo não sabendo quem falava com ele. Pedro então chega-se à praia e percebe que era Jesus. Senta-se próximo dele. Jesus vai fazer 3 perguntas cruciais, que nós chamamos das perguntas da cura. Por quê? O Senhor vai perguntar: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Mas na terceira vez, o Senhor vai dizer: então apacenta as minhas ovelhas. Aqui, querido, está o diagnóstico que Jesus deu acerca da vida de Pedro, que verdadeiramente ele estava tratado, ele estava curado para viver o santo ministério. Então percebe que antes de Jesus nos entregar coisas grandes, primeiro ele vai tratar o nosso caráter. Primeiro ele vai forjar o nosso caráter para nos entregar aquilo que é de responsabilidade nossa, mas que precisamos ter o tempo certo, a hora certa, para ser usado por ele. Então, querido, Pedro, a partir dali, é levantado como grande líder, como grande pastor, e por sua vez, recebe nas suas mãos a grande tarefa de cuidar das ovelhas do nosso Jesus. Então, querido, isso aqui é um recado para você que está passando por um tempo de tratamento, por um tempo de cura, por um tempo de restauração. É porque Jesus tem algo muito valioso para entregar nas suas mãos. Mas antes dele lhe entregar algo, ele vai tratar contigo. Ele vai forjar o teu caráter. Ele vai te dar toda a estrutura necessária, porque ele sabe que ele pode contar com você. Fique com essa palavra para o teu coração, que o Senhor possa te abençoar poderosamente. Se essa palavra te edificou, marque ela, curte, comente, envie ela para alguém, porque tem alguém que precisa ser edificado por essa palavra. Graça e a paz de Jesus, querido.